Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Bom, pessoal, eu queria estar retornando às nossas aulas de forma presencial, mas como ainda não é possível, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. No semestre passado, a gente estudou um pouco sobre a medula espinhal, estudamos sobre os desvios posturais, estudamos sobre os tipos de lesões na coluna. E hoje, dando continuidade ainda ao nosso assunto que não foi concluído, nós vamos falar um pouco sobre a medula óssea. Então, pessoal, a medula óssea ela é um tecido encontrado no interior dos ossos. Então, todo o osso do nosso corpo humano, principalmente aqueles ossos que são longos, que são maiores, eles detém essa parte interna que é formada e é conhecida popularmente por tutano. Quem nunca viu um tutano? A gente pega quando a gente compra alguma coisa no supermercado, por exemplo, uma galinha, a gente vê quando a gente quebra o osso, aquela parte interna, a gente conhece popularmente como tutano. E esse tutano, ele tem funções de produzir as células sanguíneas. E lá nessa parte interna do osso, ele é composto por hemácias, que são glóbulos brancos, pessoal, os leucócitos, que são glóbulos vermelhos, e plaquetas, viu? Então, cada parte da formação da nossa parte interna do osso, ela tem a sua função. Aos estudantes que estão bastante interessados no Enem esse ano, vamos focar, porque esse assunto ele é bastante interessante e ele é bastante cobrado no Enem, viu? Então, pessoal, nós temos aí as hemácias, que são a parte que formam os glóbulos brancos. Observe na imagem aí, vocês estão vendo a parte interna do osso, né? Que é cheia de cavidades, dos furinhos. Nessa parte interna nós temos aí os glóbulos brancos, né? Que são esses glóbulos brancos, pessoal, eles transportam oxigênio dos pulmões para as células de todo o nosso organismo. Preste atenção como é importante. E também o gás carbônico das células para os pulmões. Então, ele ajuda aí nessa troca. A fim de ser expirado. Então, essa parte dos glóbulos brancos tem essa função muito importante, que é o transporte do oxigênio dos nossos gases. Então, é através das hemácias. Nós temos os leucócitos, que seria os glóbulos vermelhos, a parte mais avermelhada, que são os leucócitos. Elas nos defendem das infecções. Então, pessoal, elas controlam a nossa famosa imunidade, né? E, por último, nós temos as plaquetas, que compõem o sistema de coagulação do sangue. As plaquetas, pessoal, elas trabalham uma função bem fácil de compreensão para vocês. Por exemplo, quando a gente corta a mão, quando a gente corta, começa o sangramento, rapidamente as nossas plaquetas, elas correm para aquele local. Para quê? Para elas ajudarem a coagular aquele sangue. Então, o sangue, quando ele estanca, ele para, geralmente foram as plaquetas que chegaram ali e fizeram a coagulação sanguínea para evitar que havesse mais extravasamento de sangue. Deu para compreender mais ou menos? O importante é que vocês compreendam mais ou menos essas funções, para que, se vocês se deparem com alguma questão no Enem, vocês consigam responder. E uma parte muito importante para a gente estudar sobre a medula óssea, lembrando que a gente já estudou sobre a medula espinhal, né? Que é diferente, porque a medula espinhal, ela está na coluna vertebral. Nós estamos falando da medula óssea, a parte interna do osso, de todos os ossos do nosso corpo, principalmente os ossos longos, que possuem essa medula. Não esqueçam disso. Então, uma
parte bem interessante para a gente estudar seria o transplante de medula óssea, viu? Porque existe esse transplante. O transplante é um tipo de tratamento, viu? Para algumas doenças que afetam as células do sangue. Então, pessoal, esse transplante ele é bastante importante para as pessoas com câncer. Quais são os tipos de câncer? Leucemias e linfomas, que são cânceres que atacam as células sanguíneas. Então, o que é que vai acontecer? Vai haver observe na imagem, vai haver uma retirada dessa medula óssea da parte interna do osso, como vocês estão vendo na imagem, com agulha, né? E esse sangue ele é transportado para a bolsa e vai haver o transplante a partir das veias, né? Então, esse transplante ele consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária para células normais de medula óssea, ou seja, seria aquela pessoa que tem algum problema, alguma deficiência nas células sanguíneas, né? Então, vai haver essa substituição, vai haver a troca, né? Da medula óssea nova que será instalada no organismo novo, com o objetivo de reconstituição de uma medula saudável, ou seja, de tornar saudável aquela medula que tem com algumas células com algum tipo de deficiência, como a gente já viu. O transplante pode ser autogênico, pessoal. Esse transplante autogênico é quando a medula vem do próprio paciente. Seria um autotransplante, paciente para o próprio paciente. Às vezes, nem todas as células da medula óssea estão comprometidas, às vezes só de um determinado local, e a gente faz esse transplante para que haja aí a correção. E o transplante alogênico de medula que vem de um doador, uma pessoa de fora, tem que ser alguma pessoa compatível. Geralmente os parentes mais próximos, a família são mais fáceis de serem compatíveis, mas existem várias pessoas de outras famílias que podem ser compatíveis com a pessoa que precisa de doação de medula óssea. O transplante também pode ser feito a partir de células percussoras da medula óssea, obtidas do sangue circulante e também, ou de um doador, e também, pessoal, do sangue do cordão umbilical. Quando o bebê nasce, aquele sangue que provém do cordão umbilical, ele é rico nessas células sanguíneas, que são as células, como eu já expliquei anteriormente, e elas servem para a transfusão da medula óssea. Então, é muito importante. Vocês já devem ter assistido, né, que tem um filme que mostra isso. Uma mãe que ela engravidou porque ela não conseguia encontrar um transplante de uma medula óssea compatível para a filha dela. Ela engravidou para que ela fosse feita a transfusão a partir do cordão umbilical do bebê para que a filha fosse curada de um câncer. Vocês já viram essa história, né? Ela é retratada de um filme. Então, veja a diferença. Nós temos aí o transplante alogênico. As células, elas vêm de uma medula de uma pessoa de fora, né? Pode ser um familiar, porque as chances de ser compatíveis são bem maiores, mas pode ser de uma pessoa de fora, né? Que existem chances de serem compatíveis também. O tempo de recuperação dessa pessoa demora mais, por quê? Porque existe um repouso muito maior, porque às vezes o indivíduo, as suas células não são aceitas, não são aceitas pelo organismo, e aí às vezes demora um pouco mais para haver essa correção. E também, pessoal, esse tipo de transplante, ele é mais indicado em casos de leucemia aguda, quando já é problemas de câncer mais graves, entendeu? Por quê? Porque às vezes todas as células do organismo do indivíduo estão comprometidas e é necessário trazer de outro organismo para essa pessoa.
E o problema que eu falei para vocês, porque não pode existir o não reconhecimento das células através do hospedeiro, que é a pessoa que vai receber. E o transplante autólogo, que seria o autotransplante, né? Esse transplante, ele é mais leve, a recuperação do indivíduo, ela é mais rápida. É indicado principalmente para doenças como linfomas e miomas, são casos mais simples, que às vezes o indivíduo não está com todo o organismo comprometido, e aí, dessa forma, ele consegue retirar de uma parte do organismo para o seu próprio organismo. E como é feito esse transplante, pessoal? O processo tem início com testes específicos de compatibilidade, onde são analisadas amostras do sangue do receptor e do doador para que tenha total compatibilidade entre as partes e a medula não seja retirada pelo receptor, rejeitada pelo receptor. Ou seja, existem diversos exames de análise de compatibilidade. Existem doadores, pessoas que doam, e esse sangue ele é armazenado em laboratório, e aí quando o indivíduo precisa, eles fazem vários testes para ver se existe uma compatibilidade. Porque o receptor precisa ser totalmente compatível com o doador para que não haja rejeição. A partir disso, o doador, que é a pessoa que vai doar, é submetido a um procedimento feito em 2 horas, viu? Geralmente ele é feito, ele é feito com anestesia, né? E são realizadas múltiplas punções, ou seja, são retiradas com agulhas, né? O sangue e nos ossos posteriores da bacia, viu? Então, como vocês podem observar na imagem, essa punção é feita no osso da bacia. Essa agulha ela é bem rígida porque ela precisa furar, ela precisa ultrapassar esse osso e ir até a parte interna e fazer a punção do sangue, né? E essa retirada, pessoal, de sangue do organismo, lá da medula, essa retirada da medula óssea, ela não causa nenhum comprometimento à pessoa que vai doar, viu? É muito difícil existir pessoas que doam. Às vezes, quando uma pessoa se encontra com leucemia, eles procuram entre parentes mais próximos, alguma pessoa, amigos, que seja compatível, porque é muito difícil existir pessoas doadoras de medula óssea. Para receber o transplante, o paciente é submetido a um tratamento que ataca as células doentes e destrói a própria medula. Então, esse paciente vai passar por um processo, né? No caso, ele vai fazer várias quimioterapias que vai matar as células da sua medula, porque essas não servem mais, e vai haver ali vai ser alojadas novas células da pessoa que doou. Observa aí na imagem, a princesa Yasmin está vencendo, a medula pegou, ou seja, o indivíduo que vai receber, ele não pode rejeitar essa medula que vem de fora, porque às vezes o organismo rejeita uma coisa nova que entra ali no organismo, e às vezes o processo não dá certo. Mas se o indivíduo for completamente compatível, dificilmente isso vai acontecer. Geralmente vai dar certo, né? Quais os possíveis riscos para o paciente e para o doador? Para o paciente, os principais riscos relacionados às infecções de drogas, as quimioterapias, né, que eles passam para chegarem a esse tratamento, e a recuperação da medula óssea, da medula, as novas células crescem com uma nova memória. Então, a dificuldade do paciente seria apenas a rejeição dessas novas células no organismo, viu? E também porque ele passa por um processo de quimioterapia, que é um processo muito doloroso, a gente já conhece, né? Você já conhece. E para o doador, a pessoa que vai fazer a doação, os riscos são muito poucos. Dentro de poucas semanas, a medula óssea está inteiramente recuperada, você já está renovado. Os sintomas que podem ocorrer após a doação é dor no local,
Astenia, que é fraqueza temporária, dor de cabeça, em geral são passageiros e controlados com medicamentos simples, como analgésicos. Mas como esse processo de quando as pessoas veem que tem que fazer que é uma punção, elas têm, às vezes, alguns indivíduos têm medo. E aí, existe poucas pessoas que são doadoras de medula óssea. Então, pessoal, nossa aula por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido o assunto. Agora vocês vão dar uma lida no material em PDF, que está aí junto no ICEDUC. E um beijo para todos e um bom final de semana.